Rádio TV ABM. Informação e louvor na palma da sua mão. Olá, muito boa tarde, amigos ouvintes da Rádio TV ABM. Está no ar o programa Canções do Coração do Abba Pai para o meu coração. E no episódio de hoje, temos mais canções que falam profundamente aos nossos corações. Faremos exposição da Palavra de Deus focado no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Será uma tarde abençoada para a honra e glória do nosso Deus. E vai ser dirigido novamente pela missionária Valdice. Missionária Valdice, seja bem-vinda, fique à vontade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo repouse em cada coração dos ouvintes da Rádio TV ABM. Somos gratos ao nosso Deus por nos ter proporcionado esse espaço através do pastor Jadilson Moraes, para que o reino dele seja expandido aqui na terra e muito especialmente aqui na nossa região, em Teixeira de Freitas. Amém. A série Canções do Coração de Abba Pai para o meu coração é um presente muito especial para mim e para todos que estão ouvindo esse programa, as canções que foram extraídas da sua palavra. A canção de hoje tem como um título Amado Redentor, e ela foi extraída de um texto que o apóstolo do amor, o discípulo do amor, João, ele registra um relato do encontro de Jesus com uma mulher. Então nós vamos agora estar adorando ao nosso Deus, exaltando o nome dele, através desta canção. Habitava em Sicar, muito sedenta estava lá, mal sabia que o Cristo, o Messias esperado, estava prestes a me encontrar. Meu amado Redentor veio me libertar dos meus medos e tristeza, do algoz da incerteza, ele me desprenderá. Junto ao poço de Jacó, ele pôs-se a revelar. Quem beber da minha água, sede nunca mais terá, mas quem beber dessa água, sua sede voltará. Meu amado Redentor veio me libertar dos meus medos e tristezas, do algoz da incerteza, ele me desprenderá. O meu cântaro deixei, pois no rio me tornei. Fui a todos proclamar que a hora é chegada e a mim foi revelada para o Pai adorar.
veio me libertar dos meus medos e tristezas, do algoz da incerteza. Ele me desprenderá, desprenderá, desprenderá. Aleluia. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui da jornada ministerial de Cristo, que durou 3 anos e meio, segundo os historiadores. E nós vamos estar apontando aqui no mapa o local onde se deu, esse encontro de Jesus com uma mulher que estava sedenta de ser saciada por essa água viva. Então, estamos aqui com o mapa de Israel e os percursos dessas viagens durante 3 anos, aproximadamente. Então, vimos aqui que Jesus ele sai da região aqui da Judeia, próximo ao Rio Jordão, onde os discípulos de João e João estavam batizando, e ele sai numa incursão missionária e passa pela Judeia e chega a Samaria. Um pouco abaixo aqui a gente vai ver, né, a localização da cidade de Sicar. Então ele sai da Judeia, e a cidade, a região de Samaria estava localizada na parte central entre a Judeia no sul e a Galileia no norte. Então ela fazia fronteira, com essas 2 regiões do território de Israel. E para que a gente atualize, essa geografia de hoje, essa localização, então, onde fica a cidade de Sicar hoje? Fazendo uma breve pesquisa, nós localizamos que hoje ela está ela é localizada na Cisjordânia, e fica aproximadamente 48 quilômetros de Jerusalém. E o nome atual da cidade de Sicar é Tel Balata, acho que é mais ou menos assim que pronuncia, e fica na região montanhosa de Efraim, nas encostas ali dos montes Gerizim e Ebal. É bom que a gente conheça essa geografia, porque nós vamos falando, ao longo da nossa reflexão aqui do texto, por onde Jesus passou para que ele executasse a sua obra maravilhosa, de buscar e salvar aquele que se havia perdido. O relato aqui de João 4, o evangelista tem um cuidado de colocar uma expressão assim que é muito interessante, decisiva ali no ministério de Jesus. E ele disse assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Comumente os judeus passavam por uma rota que ficava um pouco à margem de Samaria, a propósito, porque havia uma rivalidade com os povos, o povo samaritano com os judeus, com o povo israelita, o judeu. Então,
nós vamos conhecer um pouquinho desse contexto, né, regional, dessa abrangência geográfica, né, que pega essas partes aí da Judéia, Galileia e a região central, a parte central da Palestina, onde está localizada, né, a Samaria, né, a região de Samaria. A história de Samaria é um pouco assim complexa, não é? Porque surgiu logo após a divisão do reino de Israel, não é? Em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, a capital é justamente Samaria, né? E em 722, segundo a história, antes de Cristo, após a morte de Salomão, né, e que esses reinos foram divididos, né, a gente vai notar que houve um domínio, né, de um outro povo, né, e justamente foi o povo assírio, né, que dominou, subjugou, não é, esse reino do norte, de forma que a população, parte da população, fora deportada, né, para outros locais de domínio assírio, e a região de Samaria foi repovoada, principalmente a capital, por outros povos, que foram dominados pelo assírio, né? Então, houve, assim, uma miscigenação, digamos assim, né? Uma miscigenação de povos. Os remanescentes, né? Parte remanescente do povo judeu e mais outros povos que o domínio assírio trazia para poder habitar aquela região. E aí a gente vai perceber que houve divergências, né, religiosas, culturais, as diferenças. E a Samaria, a região de Samaria, samaritanos, esse povo formado, né, de uma mistura de povos, né, de cultura, de modos diferentes, eles tinham a sua própria religiosidade, né? Desculpe. A sua própria forma, né, de adoração. Então, eles pegaram uma versão da Torá, né, e montaram ao seu próprio bel prazer, o seu próprio modo, né, de adoração. E fazendo sempre oposição aos israelitas, né? Porque eles tinham um local próprio de adoração. Daí que quando Jesus trava aquela conversa com a mulher samaritana, ela diz para ele que eles adoram no Monte Gerazim. E o povo judeu, Jesus ali como um judeu nato, né? Ela falando para ele, vocês adoram no monte, não é? Monte Sião, em Jerusalém. Então, há essa divergência. Então, e aí, com essa situação toda, houve, assim, uma divergência entre o povo, não é? De Judá, não é? Que é o reino de Judá, com o reino do norte, né? E agora um povo assim misto, porque já era um povo denominado samaritano, né? E o encontro de Jesus com a mulher samaritana foi assim um marco de importância na expansão do reino de Deus, né? Ali naquela região. E depois, logo depois, né, quando Jesus Cristo ele se entrega, né, morre, sacrificando a sua vida, foi para isso que ele veio, né, para perdoar os nossos pecados, né, dando a sua vida.
Aí, quando houve aquele despertamento na igreja, né, a descida do Espírito Santo, e em seguida, né, eles foram perseguidos e houve uma dispersão da igreja por causa da perseguição aos cristãos. E aí que vários cristãos descem para várias localidades ali adjacentes, né, ao território, né, de Israel, para poder evangelizar, né? E foi para outros lugares, outras nações, outros povos ali, vizinhos ou não. E aí a gente vai falar um pouquinho agora dessa mulher, né, samaritana, essa mulher que aparece no texto, mas não é identificada pelo seu nome, né, a sua pessoalidade. Ela é identificada como uma questão mais regional, né, uma regionalidade, onde ela estava inserida. Então, ela estava inserida onde? Em Samaria, onde tinha remanescentes, né, compatriotas, né, remanescentes judeus, e tinha também outros, né, outros povos que não tinham sua ancestralidade com o povo judeu, né? Então, costumes culturais, um povo miscigenado, um povo sincrético, né, na sua religião, na sua fé. E aquela mulher também não tinha o seu estado civil definido, né? Ao longo do texto a gente vai perceber isso aí. E era um povo rejeitado principalmente pelos judeus, né? E também outros povos, né? Dada a cultura também de outros povos serem definida, e a deles, né, dos samaritanos, não. Era essa mistura, né, como a gente já colocou aqui. E o Amado Redentor, daí o nome da canção, né, o título da canção, Amado Redentor. Esse Amado Redentor é Jesus Cristo, né, que aparece, né, intencionalmente. Ele sai daquela rota costumeira, e o evangelista disse sim, e era necessário para Jesus passar por dentro, né, de Samaria, né, chegando até aquele povoado, né, aquela cidade chamada Sicar, né. E esse Amado Redentor chega declarando, né, o amor desse Deus triuno, que não faz acepção de pessoas. Lá em Atos, né, a gente vai também ouvir o apóstolo Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, é a primeira comunidade gentia, né, ou gentílica, né, que Jesus ali vai abrindo aquelas fronteiras, né, e dissipando, né, toda aquela divergência. E que a senhora citou aí do Pedro, que ainda ele não tinha esse entendimento, né? Ele passou a ter quando ele teve a revelação, né? Exatamente. Quando o Espírito revelou para ele, ele entendeu que o Senhor não fazia acepção de pessoas. Exatamente. Os lençóis, né, os animais impuros. Depois ele vai para ser chamado, né, na sequência, né, aquela visão. Sim. Dele ir até a casa do Cornélio, né, que era um centurião romano, né? Sim. Gentil também. Estrangeiros. E é interessante que esse gracioso Salvador, né, Jesus Cristo, de forma singular, intencional, ele age assim, de forma singular, a cada pessoa, né? É personalizado o atendimento dele, ele vai ao encontro, né, de alguém, como ele foi, né, a canção passada, né, que trata da história do Gadareno, né? Ele vai ao encontro daquele homem
na cidade de Gadara. E assim, ele vai cumprindo, não é, a sua missão. Eu coloquei até aqui, ele vai empunhando, né, a sua bandeira do amor genuíno. Né? Nós precisamos estar com essa bandeira hasteada, né, para sempre, porque Jesus empunhou, né, a todo custo essa bandeira. O príncipe da paz, né, ele veio adentrar, né, a essas comunidades, assim, escravizadas, né, por Satanás, para que elas pudessem serem recepcionadas nesse reino de amor e justiça, né? Então ele percorreu todo Israel e sua adjacência, ele quebrou preconceitos étnicos, rompeu barreiras culturais, socio-religiosas, rivalidade entre os povos, não é? Tudo para anunciar o ano da bondade do Senhor. Amém. A gente fez essa leitura, né? A semana passada, o ano da bondade dele, que está lá em Isaías 61. E a conversa com a mulher samaritana se deu a partir da abordagem de uma temática, né? Muito assim necessária para o nosso cotidiano físico, né? Nós precisamos da água, né? E ele abordou justamente essa temática, né? Porque ele é a porta que nos leva a estas águas, né? Que vai nos lavar, né? Lavar as nossas emoções, né? As nossas emoções doentias, a questão espiritual, né? Obstruída pelo pecado, né? E ele vai nos limpar e nos purificar, né? Através do sangue dele. E a água, para os judeus, tem um significado muito profundo, né? De pureza, né? De purificação. Então, essa água que vai saciar a sede, né? Daquela mulher para sempre, né? A água viva, né? A água viva que jorra para a vida eterna. E enquanto eu estava estudando esse texto, né, pedindo ao Senhor que nos revelasse, né, algo, para que pudéssemos estar colocando aqui nesta tarde, né, para os nossos ouvintes, né, e o Espírito Santo me levou a um fato histórico, né, que a gente vai fazer aqui uma correlação com o texto de João 4. Ele me levou justamente no livro de Neemias, né, quando Neemias estava num cativeiro babilônico, e a ele é dado, né, assim, acesso, né, para que ele voltasse a Jerusalém para a reconstrução das muralhas, né, de Jerusalém, e as portas que estavam queimadas a fogo. Dentre essas portas, né, que restaurou as muralhas, e a necessidade de restaurar as portas, porque a porta é um acesso, né, ou do mal ou do bem, né, depende para a escolha que nós fazemos. E duas dessas portas chamam a atenção nossa, né, para contextualizar aqui com João, fazer uma correlação. Dentre as portas, alguns falam que são 8 portas, outros 12 portas, mas eu vou pelas 12 portas, né? Porque lá na cidade de Jerusalém tem 12, né, portais. E cada porta tinha um significado, né, um simbolismo muito profundo, né, espiritualmente falando. Então, as duas portas são Porta da Fonte, né, e Porta das Águas. Ambas as portas, né, é Jesus que é a porta, né, que dá acesso. Então, Jesus é a porta que dá acesso ao Espírito Santo. E o Espírito Santo está simbolizando aqui a porta da fonte, né? A fonte. Exatamente a fonte. Então, Jesus dá acesso, abre a porta para que nós possamos adentrar nessa porta e chegarmos ao Espírito Santo, né?
Daí que ele falou que se nós abríssemos, né, a porta do nosso coração, rios de águas vivas, né, poderiam fluir do nosso interior. E a porta das águas está relacionado direto com a palavra de Deus. E João, o mesmo discípulo, né, apóstolo, né, discípulo do amor, que aborda essa passagem, né, tem um registro dessa conversa, né, com uma mulher samaritana. Ele fala lá, logo no primeiro capítulo, né, que ele escreve, ele fala que Jesus é a palavra, né, e o verbo se fez carne. Então, estava ali Jesus, né, à porta das águas, a palavra, né, personalizada ali, dando acesso àquela mulher, né, para saciar sua sede e beber da fonte do Espírito Santo. E também se lavar, se banhar, né, nessas águas profundas, que é a fonte, né, o Espírito Santo. Ser lavado pela palavra, né? Daí que lá na ceia, né, a última ceia da Páscoa, né, Jesus vai lavar os pés do discípulo, né, mostrando toda a sua humildade, né, de servo. E aí Pedro, né, fala, não, eu não quero, né, rejeita, né, essa lavagem, né, e Jesus fala, se você rejeitar, você não vai ter parte comigo, né, no reino. E ele disse, não, Senhor, eu quero agora tomar um banho, né, me lava todo. E Jesus falou, vós estáis limpos pela palavra de Deus. Então, está bem claro aqui que a porta das águas está simbolizando diretamente para a palavra de Deus. E a gente, indo um pouquinho adiante no texto de Neemias 8, a gente vai perceber ali que depois que houve a restauração das muralhas, das portas, né, de todas as portas, e aí Neemias pede ao escriba, né, chamado Esdras, né, contemporâneo ali de Neemias, para ler a palavra de Deus publicamente numa praça. E é interessante que essa praça, né, está em frente à porta das águas. Né? Olha que coisa assim, que maravilha, né? Maravilhosa, né? E aí houve um quebrantamento, né? O Espírito de Deus, né, desceu ali. E houve choro, né, confissão de pecados, porque, né, a palavra de Deus estava sendo destilada ali, né, para que aquele povo compreendesse, né, quão grande e maravilhoso, né, está assim sendo confrontado, né, pela palavra de Deus. E naquele instante, trazendo agora, né, a luz da palavra para a questão do texto, né, de João 4, Jesus estava ali diante daquela mulher, né, falando dessa água, né, que limpa, a água viva, né, que era ele, né, ele mesmo. Então, ele se apresentando, né, porque ela cria que o Messias ainda haveria de vir, né. Tudo faz crer que ela devesse ter, né, a sua ancestralidade com o povo judeu, né, porque ela cria, né, que o Messias haveria de vir. E Jesus chega em Sicar, né, perto do meio-dia. É interessante também que no livro de Neemias, aquele povo assistiu, ouviu a leitura, né, cuidadosamente a leitura da lei, né, do Pentateuco, né, a gente não tinha a Bíblia completa, né, eles não tinham ainda ali, e ao ler, né,
eles estavam em pé do raiar do dia até ao meio-dia. E é justamente ao meio-dia que Jesus chega, né? Encontra com a mulher de Samaria, né? E aí ele se revela, né? Que o dom de Deus, ele como dom de Deus, ele foi doado pelo Pai, né? Para vir salvar, né? E dar de beber da água viva, né? Para todas as pessoas que desejassem, né? Assim, saciar, né, a sua sede espiritual. Sim. Então, aquela mulher samaritana, ela foi confrontada, né, por aquele que é a palavra, e ela, a partir do confronto, ela vai à cidade, né, a cidade de Sicar, né, ficava ali bem próximo, e ela larga o seu cântaro e volta para a cidade, né. E ela disse assim: venha ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Né? Coisa linda, né? E aí os samaritanos creram, né? Por causa do testemunho daquela mulher. Glória e a Deus. Aí eles saem correndo, né? E vêm ao encontro de Jesus. Jesus ainda está lá no poço, né? E aquela mulher já tinha se abeberado, né, daquela água viva, e já tinha deixado aquele cântaro, né, que simboliza que as águas represadas, né, limitadas, que ela carregava ali naquele cântaro, e agora ela tomara, né, daquela fonte de água e se deixara, né, ser lavada por aquelas águas, né, purificadoras, que representa o próprio Jesus, né? Essa mulher era frustrada nos seus relacionamentos conjugais, ela era hostilizada, ela era rejeitada no seu convívio social, ela era acorrentada pelos aguilhões do pecado, e Jesus Cristo vai ao encontro dela e a despreende das amarras, né? E agora ela era livre, né? Livre, escrava agora da justiça, né? E virou uma discípula ali em Samaria, né? Assim como aquele homem de Gadara, ele se tornou um missionário ali naquela Decápolis, essa mulher se tornara, né, uma missionária ali na região de Samaria. E já aqui finalizando, o evangelista Lucas, né, que é o autor do livro, do próprio livro que leva o seu nome, né, e de Atos dos Apóstolos, ele registra lá em Atos, né, falando depois da morte de Estevão, né, ele fazendo menção à morte de Estevão, né, e a perseguição que houve na igreja de Jerusalém. Então aí houve a dispersão, né, dos judeus, aqueles judeus cristãos, né, para as regiões, né, e inclusive Samaria. E está registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, os versos 5, 6 e 7 e 8, fala desse contexto aí, que Filipe vai para a cidade de Samaria, e houve um grande mover de Deus ali, e o evangelho se espalhou por toda parte. E é maravilhoso, né? Glória a Deus. Que essa reflexão, né, entre nos nossos corações, que haja um despertar da Igreja de Jesus Cristo agora, dos últimos dias, porque tudo faz crer que estamos na última colheita, né? E Jesus, lá naquele contexto, ele já alertara, né, os seus discípulos, dizendo: vocês não estão dizendo aí que daqui a 4 meses, né, que virá a ceifa? Pois eu digo para vocês, os campos já estão brancos para a ceifa. E aquela mulher samaritana já estava colhendo ali os frutos, né? Porque Jesus ainda consentiu passar por 2 dias, né, lá em Sicar, pregando a palavra. O próprio Jesus, né, pregando a vida dele mesmo, né, que é o evangelho que nós continuamos a pregar nos dias de hoje.
Amém, maravilhoso. Eu quero só enfatizar aqui o João 4, no versículo 10, que Jesus responde, né, para a mulher: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. E aí no 13 ele fala: quem beber desta água, que é a água, né, que ela veio buscar, voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, lhe será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, aquela mulher ali, ela tinha muita sede, né? Porque ela falava, no texto fala que ela aguardava o Messias e aguardava que ele viesse e lhe anunciasse todas as coisas, né? Amém. Então, ali o samaritano, então naquele momento ali, ela foi saciada pelo Senhor, saciada ao ponto de deixar o cântaro dela e correr, né, para o seu povo, né, para aquela cidade ali, e anunciar que Jesus estava ali. Naquele momento ela creu e recebeu dessa água que jorrou. Jorrou tanto que os outros vieram para também ouvir Jesus falar. Então é uma mensagem muito impactante para nós, que traz edificação para a nossa alma, o nosso espírito, porque é isso que Jesus faz, né? Ele é intencional, como a senhora mesmo falou, e ele trata cada um de nós na sua individualidade, porque cada um de nós tem uma necessidade específica, né? Então, Jesus, ele sabia disso. É tanto que ele poderia já chegar lá pregando para aquela mulher, anunciando, não, ele pode me dar um pouco de água, né? Então, é maravilhoso quando Jesus, ele quer alcançar uma vida, né? E, então, nesse momento, ouvintes, nós estamos chegando ao fim, né, desse programa. Somos gratos a Deus por nos proporcionar momentos assim, de ouvir a palavra dele, ouvir testemunhos, né? Assim como esse programa está sendo ministrado pela missionária Valdice, que está acrescentando muito para a nossa vida espiritual, né? Que Deus possa continuar usando a vida dela para alcançar outras vidas. E você que está aí do outro lado, tudo que foi abordado, tudo que foi ministrado, que isso também possa impactar sua vida, seu coração, que essas palavras que aqui foram ministradas, que possa gerar fruto, né? E que você também seja um agente de transformação para outras vidas. Amém. É isso que nós, em nosso coração, anseiamos, né? Sim. Porque a palavra do Senhor, ela precisa ser propagada por todos aqueles que são filhos de Deus. E na próxima semana a gente volta com mais palavra, mais canções, mais testemunhos. Amém. Tá? Um abraço e até o próximo programa. Amém. Amém. Rádio TV ABM. Informação e louvor na palma da sua mão.